foi rejeitado? Dói, né? Nossa, eu lembro que quando eu tava no colégio, eu não era muito querido pelas meninas. Elas falavam assim, esse tal de Felipe, ele não é muito mongoloide, não? E as meninas falavam assim, eu nem penso nele que me faz mal. Aí tinha uma menina que eu gostava muito, puxa, eu lembro até hoje. Daí eu me declarei, eu falei assim, então, eu queria falar um pouco do que eu sinto. Daí eu falei, eu me declarei, né? Ela falou assim, credo, que nojo. Todo mundo já teve aquele amigo nerd com piadas questionáveis que arrancavam gargalhadas de quem estivesse ouvindo. O que geralmente era só você e ele mesmo, porque o cara era extremamente isolado, um perfeito nerd ignorado pela sala inteira. E se você não teve, é porque esse cara era você. Nesse vídeo você vai entender porque é tão difícil ser nerd e popular simultaneamente. Você vai entender porque mentes brilhantes geralmente não estão rodeadas de amigos e às vezes têm dificuldades enormes até de chamar uma garota pra sair. Sim, credo, que nojo. Bem, você deve estar se perguntando, o que você vai ganhar com isso? Olha, se essa pessoa for você, se prepare que ao final desse vídeo alguma coisa na sua cabeça vai mudar sobre a forma como você enxerga o mundo à sua volta. Mas se for um colega seu que for assim, seja altruísta e assista para ajudá-lo a sair da fossa. Segundo Carl Gustav Jung, existem 8 tipos de funções cognitivas. Uma delas, e também a que vamos abordar neste vídeo, é o pensamento introvertido. Daqui a pouco você vai entendê-lo melhor. Mais tarde, a Myers-Briggs adicionou funções secundárias e terciárias, e é por isso que temos também o Eminem como usuário de pensamento introvertido dominante. Só que o Eminem é um ISTP, porque ao invés de intuição extrovertida secundária, ele usa sensação extrovertida. Ficou confuso? Fique não. Daqui a pouco a sua mente vai expandir. E se você conhece um cara com as descrições iniciais desse vídeo, então existe uma grande chance desse cara ser um INTP também. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, IN o quê? Acima de qualquer coisa, os INTPs só querem que as coisas façam sentido. Eles acreditam que a maioria das pessoas ao seu redor tomam decisões irracionais e é difícil para eles ver um discurso sem o menor raciocínio lógico. Eles geralmente gostam de trabalhar com sistemas, especialmente sistemas teóricos. Não estão muito preocupados com a aplicabilidade prática de suas teorias. Quanto mais complexo e interrelacionado, melhor. Há algo atraente em conceituar e refazer sistemas, criando uma sensação de completude total, algo que lhes trazem muito prazer. INTPs acreditam que a análise e a avaliação conceitual não são para os fracos de coração. O que eles estão procurando aqui não é menos do que a verdade absoluta, a precisão da definição e a verdade universal. Às vezes sonhadores nobres, outras vezes ousados e irrealistas ou utópicos. Nesta busca idealista para compreender a natureza de tudo, o INTP acredita que tudo pode, em última instância, ser definido, categorizado e sucintamente sistematizado em uma única imagem conceitual unificada, mesmo que esse grau de completude não seja algo que a humanidade possa esperar alcançar. Para eles, literalmente, tudo pode ser mapeado e reestruturado e demonstrado a partir de uma visão global de previsibilidade lógica. O universo não poderia funcionar de outra maneira. Se ainda estamos com conclusões erradas, é porque nós começamos com uma premissa ruim, ou ainda não criamos subseções suficientes de explicações sistêmicas de qualquer forma. A resposta sempre está em uma análise e reavaliação futura. Às vezes, eles podem abusar dessa habilidade para jogar jogos com os outros ou estabelecer sua própria superioridade intelectual. E muito burra. Muito burra mesmo, burra. Agora, uma coisa que acontece muito também no TikTok é umas lives de debate. Eu fico olhando e falo assim, não, realmente, o lugar mais propício para estar se debatendo isso é no TikTok. Um ambiente onde grandes ideias vão surgir, pensadores se reúnem. Quando uma nova informação contradiz o conjunto de regras anteriormente compreendidas por TI, não há escolha senão recuar para a introspecção privada até que o inevitável erro de raciocínio seja descoberto e a cadeia casual de dedução
redução seja reparada, verificada e checada para um fluxo consistente de coerência retórica. Intuição extrovertida secundária. Infelizmente, os principais interesses e conjuntos de habilidades do INTP são, na melhor das hipóteses, esotérico. Muitas vezes não se prestam a muito uso em termos de conexão e interação com outros seres humanos. Enquanto o INTP pode gastar um tremendo tempo e esforço desenvolvendo uma compreensão incrivelmente completa de inúmeros conceitos e ideias multifacetadas, ele pode encontrar-se, lamentavelmente, incapaz de articular seu significado e importância para os outros sem algum método para conectar conceitos abstratos ao que seus colegas já entendem. Quando desenvolvido bem, a intuição extrovertida irá conceber ao INTP uma série de características de equilíbrio positivas, como o desejo de brincar com as expectativas e interesses de suas audiências, e uma habilidade para ensinar conceitos difíceis a outros que não entendem. Ele pode achar que seu talento natural para observar semelhanças estruturais entre as coisas que aparentemente não são correlacionadas permite que eles reformulem as mais incompreensíveis ideias em explicações surpreendentemente compreensíveis com a qual seu público pode se identificar facilmente. Talvez o mais importante de tudo é que seja que a ANI ela vai conceber o INTP a sensação de criatividade brincalhona e um entusiasmo motivado por novas possibilidades para o futuro. A ANI ela vai encorajar o INTP a lembrar que, independentemente das falhas e das inadequações, amanhã será um novo dia, cheio de novas possibilidades para diferentes abordagens e conexões e mudanças. Sensação introvertida terciária. Como função terciária, a sensação introvertida pode ter uma variedade de efeitos de equilíbrio na cognição total do INTP. Ele tende a funcionar melhor quando a ANE já foi autorizada a crescer e se desenvolver como um assistente natural de pensamento introvertido. No entanto, vale a pena notar que, como qualquer outra função terciária, seus efeitos podem ser potencialmente prejudiciais se forem usados ou interpretados fora do contexto. Eles podem selecionar detalhes sensoriais irrelevantes para tentar justificar a sua improdutividade, por exemplo. Eu estaria produzindo um material fantástico aqui se pelo menos esses idiotas pudessem me oferecer um café decente. A influência de sensação introvertida em sua infância pode levar INTPs a evitar novas experiências ou bloquear possíveis abordagens novas ou mudanças na metodologia que podem muito bem melhorar o desenvolvimento de suas ideias ou aumentar a gama de opções disponíveis para elas. Eu tentei e não funcionou. Pode se tornar um tipo de mantra que permite que o INTP evite a natureza incômoda de pular para o desconhecido com informações incompletas e criar mais suporte para a superioridade de suas conexões pessoais e crenças subjetivas sobre a natureza da justiça ou da razão. À medida que o ciclo TI-SI se instala, o INTP pode mesmo desenvolver um hábito de evitar as próprias situações e mentalidades que seu crescimento pessoal mais precisam. Totalmente convencidos que as coisas são injustamente dispostas para ele, ele pode se voltar ao cinismo amargo sobre a natureza friamente inconsistente do universo, estúpido e ilógico ao seu redor. Sensível às suas falhas na área social, especialmente, ele pode convencer-se de que as únicas pessoas que valem a pena interagir são aquelas com as quais ele se sente seguras, à medida de que defendem os mesmos tipos de ponto de vista aos quais ele já é familiar, traçando um ciclo egoísta de lógica subjetiva e ao reforço subjetivo de dados experienciais que apoiam isso. Ele pode simplesmente se resignar ao destino de estar sozinho e não apreciado, conformando-se com a ideia ou um ideal grandioso e romântico de ser o único com alguma integridade real ou o único que realmente se importa com a verdade. O problema é que isso pode levar a uma tendência a ignorar o desenvolvimento da intuição extrovertida. Quando concedido um papel mais equilibrado e positivo de sensação introvertida, ela não vai servir como uma mera desculpa dos INTPs se manterem enraizados para sempre na zona de conforto experiencial, mas sim como um instrumento útil para puxar a ANE que gosta de voar aí para fora dos trilhos, né, não se perdendo em sua própria empolgação. Um dos grandes benefícios da sensação introvertida é poder dizer honestamente: olha, eu estive lá e vi por mim mesmo e sei pela experiência que isso realmente funciona. Sentimento extrovertido inferior. Eu tô chorando porque eu vou explicar um pouco, tá? Só pra não parecer que eu sou louco. Eu sou um cara muito fechado de verdade, assim.
Eu sou um cara de verdade muito fechado. Eu tentei entrar no YouTube, eu criei meu canal meio que pra... Eu falei no vídeo já, pra me sentir menos sozinho. E nessa live foi a vez que eu me senti realmente... Eu me senti... Eu não sei, eu fiquei feliz por tanta gente ter me apoiado. Por que é de se esperar que se dê bem com alguém cujas crenças claramente representam uma lógica incorreta e um raciocínio fraco? Não é da minha culpa que as pessoas sejam muito estúpidas e burras para perceber que suas crenças são ridículas. Mais cedo na vida, a TI dominante pode ter muita dificuldade, inclusive, para entender o porquê se dar bem com os outros é desejável em primeiro lugar. Se essas pessoas não podem ser confiáveis para tomar decisões racionais de acordo com a realidade indiscutível da verdade, não se pode ter nenhum valor em se associar a elas. A maneira como NPTs, adolescentes irritados, desenvolvem ciclos sociais em torno dessas crenças comuns representa uma das grandes ironias do mundo junguiano. Ao afirmar que a lógica subjetiva de pensamento introvertido representa a verdade absoluta objetiva, eles evitam convenientemente terem que enfrentar suas próprias necessidades emocionais. E também a necessidade de aceitar que seus métodos preferidos de raciocínio não representam a verdade absoluta. Eles continuarão a citar fatos e evidências científicas com base em seu próprio senso subjetivo de verdade, usando os próprios axiomas de TI como prova de sua máxima exatidão. Eventualmente, uma vez que intuição extrovertida e sensação extrovertida estão em seus lugares legítimos, que se desenvolveram adequadamente, o sentimento extrovertido inferior deve conceder ao INTP a tão necessária percepção de que às vezes a família e os amigos devem vir antes da exatidão teórica, mesmo que seja errado ou ilógico ou infundado na ciência. Se ele quer manter os amigos e familiares ao redor ou realizar um trabalho consistente, ou participar de situações sociais com qualquer grau de sucesso discernível, ele deve desenvolver o desejo de se adaptar a certas situações e necessidades éticas e preferências, mesmo que ele não consiga ver um motivo eminentemente lógico para concordar com eles. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum personagem ou algum tipo de personalidade que vocês queiram abordar, que a gente aborde aqui no canal, por gentileza, deixa nos comentários que a gente está sempre lendo. Eu amo ler os comentários de vocês, me sinto muito feliz. Pode escrever nos comentários e até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau!